Olá! Dentro da nossa série sobre educação especial, essa primeira parte vai estar falando sobre o processo civilizatório mudando paradigmas. Nós vamos pensar como o homem, a civilização, pensou o deficiente, pensou o diferente no transcorrer do processo civilizatório. Vamos lá? Toda sociedade elege o homem ideal. Tanto é que esse homem ideal, ele vai servir de cruzamento para as estatísticas e para as competências funcionais. No caso da pessoa deficiente, é aquela que vive em situação de bloqueios eventuais ou permanentes, em consequência de um mal, perda ou restrição. Então, nós temos o conceito de impedimento, deficiência e incapacidade. Impedimento: um dano psicológico, fisiológico ou anatômico, permanente ou transitório, ou uma anormalidade de estrutura na função. Quando falamos de educação especial, pensamos no conceito de deficiência. Então, vamos falar a respeito sobre a construção desse conceito no processo civilizatório. Quando falamos de deficiência, nós estamos comparativamente definindo o que é normal do que é diferente. Então, nós trabalhamos com um conceito ambivalente, antagônico, porque se, por um lado, a civilização trabalhou a deficiência com exclusão, já que era diferente, já que não fazia parte do padrão normal do indivíduo, ele era excluído, ou se não, um padrão assistencialista, de assistência, de caridade. Então, de qualquer forma, tanto na exclusão quanto no assistencialismo, você afasta o diferente da sociedade normal. Então, quais eram os conceitos que nos fazem pensar sobre o deficiente? Que atrai a atenção e causa surpresa. Quando eu não tenho uma sociedade baseada racionalmente em explicações científicas, que não sabe lidar com aquilo que se afasta do normal, causa atenção, surpresa, preocupa a opinião no sentido de não entender se aquilo pode ser contagioso, se não é contagioso, se aquele tipo de comportamento causa algum dano ou alguma ameaça para a sociedade, suscita medo, ameaça, compromete a segurança pessoal e até mesmo a questão do status, da família não ter o status de ter gerado um indivíduo inteligente, capaz, traz problemas à família e demais indivíduos, porque a família também adoece por conta de não entender e não ter explicações de como lidar com aquela situação. Pode ser raro, bizarro, diferente, suscita dúvidas e exige explicações. O pensamento muda à medida que pensamos, estudamos e refletimos. À medida que transcorre o processo civilizatório, a concepção de deficiência vai mudando, aprimorando nossa forma de enxergar o diferente e nossa conduta perante essa comunidade. Na Idade Antiga, o deficiente é visto como um ônus à sociedade, mas Hipócrates, pai da medicina, e alguns filósofos da época, como Aristóteles, já tinham uma concepção naturalista sobre patologias mentais e a epilepsia, defendendo um pensamento racionalista e naturalista. Diziam que a deficiência era uma questão que deveria ser tratada com procedimentos terapêuticos,
que não havia nenhum tipo de possessão. Já na Idade Média, que durou 1000 anos, nós tivemos um pensamento antagônico. Na primeira metade da Idade Média, a deficiência é vista como uma espécie de possessão. Mas, a partir da sua metade, houveram muitas mudanças que promoveram algumas alterações no pensamento sobre a questão da deficiência. No cristianismo, se propôs uma nova forma de tratar o deficiente, como símbolo de pureza e inocência, sendo um servo de Deus para a caridade. Além de ter ocorrido a reforma protestante, nós tivemos dois médicos muito importantes na Idade Média, Paracelso e Cardano. Eles acreditavam e defendiam que a deficiência era um problema médico e deveria ser tratado como tal. E Cardano foi além, acreditava que o deficiente poderia ser educado. Um fato curioso foi que em 1650, Thomas Willis descreveu pela primeira vez a anatomia do cérebro humano e afirmou que a idiotia e outras deficiências eram produtos de alterações na estrutura do cérebro. Vale ressaltar que no começo da Idade Média e praticamente no seu período, porque é uma característica dessa fase da civilização, nós giramos em torno do conceito de teocentrismo, ou seja, Deus estava no centro de absolutamente tudo. Então, a religião e o sobrenatural explicavam tudo. Explicavam as deformidades físicas, comprometimentos mentais, comprometimentos sensoriais, deformidades de mente e corpo, sempre explicados com o viés religioso e sobrenatural. Então, foi a partir da metade para o final da Idade Média que muda este pensamento, entendendo e reconhecendo o valor do homem, até que nós mudemos a nossa forma de pensar para o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das questões, do pensamento, buscando respostas mais racionais. A ciência por trás do pensamento, Idade Moderna. Com a Revolução Industrial, aumenta o conceito de incapacidade, porque, na verdade, as fábricas e as novas indústrias precisam de gente trabalhando, capacitada para tal, e trabalhar muitas horas, 12, 14, 16 horas. Mas este conceito foi amenizado com uma mudança de ideia de capitalismo vitoriano, que promoveu mudanças de infraestrutura, fundamentalismo religioso, moralismo social e das ideias do socialismo cristão, que prezavam o amor e a caridade. Devido à curiosidade e ao pensamento racionalista da Renascença, da época do Iluminismo e a Idade Moderna, o diferente se tornou objeto de estudo e necessidade de explicações, possibilitando avanços na ciência e programas de bem-estar. No final do século XX, por volta da década de 1990, com o princípio de educar até o limite de sua capacidade, cresce o movimento de integração social que objetivava aproximar indivíduos deficientes dos ambientes escolares regulares, acreditando-se que a educação poderia fazer a diferença no desenvolvimento e na vida dessas pessoas. Surge o termo inclusão para diminuir as diferenças, dentro do conceito de potencialização das capacidades humanas. A deficiência pode ser compreendida em 4 estágios: separação, proteção
emancipação ou integração. Na separação, é a fase que se refere aos tempos primitivos, em que os indivíduos acometidos eram abolidos ou eliminados. Lembremos da Idade Antiga. Proteção, fase que não passou de tentativa de proteger pessoas deficientes que permaneciam com direitos não reconhecidos pela sociedade. Então, podemos pensar na fase do assistencialismo e da caridade. Emancipação, posterior à Revolução Industrial e decorrente de várias disciplinas científicas que favoreceu o reconhecimento dos direitos das pessoas deficientes e da possibilidade de serem úteis e produtivas à sociedade. Integração, fase que vigora atualmente, preocupada com os direitos da pessoa deficiente, suas necessidades individuais e seu direito ao trabalho. Critérios de normalidade e desvios. Então, nós temos 3 critérios: estatístico, funcional e ideal de homem. Estatístico é a quantidade e frequência que determinada patologia, anomalia ocorre. Funcional, competência e habilidade define a modalidade do desvio. Qual é o dano? Não enxergo, ou não ando, não escuto. Ideal de homem é o cruzamento entre o ideal e o sujeito. Então, deficiência não é algo que se carrega, não é um objeto que se porta durante um certo tempo e depois se desfaz. A deficiência é parte constituinte da pessoa. Não há como a pessoa se desfazer dela por sua mera vontade. Assim, a pessoa não porta a deficiência, ela a possui como integrante de sua identidade. O maior problema da pessoa com deficiência não é a deficiência em si, mas o tratamento, as atitudes ou as ações que recebem por parte da sociedade. Eu espero que esse primeiro encontro, refletindo sobre deficiência, sobre o pensamento civilizatório com relação a essa questão, dentro de um âmbito muito maior que a educação especial, possa ter elucidado alguns conceitos. Obrigado por enquanto e até a segunda parte, quando falaremos de algumas questões mais específicas dentro da educação especial.